Quando se fala em música gótica no Brasil, muita gente pensa apenas em bandas dos anos 80 vestidas de preto. Mas o verdadeiro gótico brasileiro nasceu antes. Nas igrejas coloniais cobertas de ouro e culpa. No sertão das profecias. No samba que conversa com a morte. Hoje vamos provar uma tese ousada. A música brasileira sempre foi gótica. Muita gente confunde gótico com moda, mas o gótico original é outra coisa. É ruína, é culpa, é desejo proibido, é morte, é o passado assombrando o presente. Na literatura, isso vai de Frankenstein a Drácula. No Brasil, ele tomou outras formas. Não castelos europeus, mas casarões decadentes, capelas barrocas, sertões místicos, subúrbios noturnos. Se existe um artista genuinamente gótico no Brasil, é Nelson Cavaquinho. Ele não canta festa, ele canta cinzas, flores murchas, fim da vida, amores enterrados. Assim como a tuberculose foi a grande responsável pelo luto e pela melancolia do gótico da era vitoriana, dizem que a gripe espanhola, pandemia que devastou o Brasil e o mundo entre 1918 e 1920, influenciou o trabalho de Nelson Cavaquinho, que nasceu em 1911. Nelson transformou o samba, símbolo de alegria para muitos, em meditação sobre a finitude. Nos primeiros discos de Zé Ramalho, há profecia, misticismo, apocalipse e uma melancolia antiga. Canções como Vila do Sossego, Beira-Mar, A Terceira Lâmina parecem visões sonoras. Se o gótico europeu teme castelos e fantasmas, o brasileiro teme seca, fanatismo, destino e fim dos tempos. Zé Ramalho transformou o Nordeste em catedral cósmica. Ednardo trouxe outra vertente, menos terror, mais encantamento sombrio. O romance do pavão misterioso mistura cordel, sonho e mistério. É quase um conto fantástico cantado. Isso revela algo importante. O gótico brasileiro também sabe sonhar. Sérgio Sampaio era teatro, ironia e dor. Em músicas como Cruel, surge o peso da existência. Solidão, autodestruição, humor amargo. Não é o fantasma externo, é o fantasma interno. Milton Nascimento raramente é chamado de gótico, mas deveria. Existe nas harmonias dele uma densidade espiritual enorme, algo entre fé e abismo. Minas Gerais tem ouro, silêncio, montanhas e igrejas onde o tempo parece parado. Isso ecoa em obras ligadas ao Clube da Esquina. Jats Macalé representa o gótico urbano. Sujo, nervoso, existencial. Se Zé Ramalho é o gótico das profecias, Macalé é o gótico do colapso interior. Há algo de noir nele. Becos, ressaca moral, desespero elegante. Nos anos 80, a cidade de São Paulo virou um pesadelo sonoro. Arrigo Barnabé criou Clara Crocodilo, uma ópera urbana desconfortável, atonal, violenta, quase expressionista. O monstro agora mora no concreto. Em Pernambuco, Ave Sangria trouxe desejo proibido, teatralidade e mistério. Um gótico lisérgico, tropical e perigoso. O Brasil nunca precisou copiar castelos europeus. Criamos nosso próprio gótico. Agora diz pra gente, qual artista brasileiro você acha mais gótico e ninguém percebeu?